Olá, gente! Nós vamos dar prosseguimento ao nosso mini curso de governança, falando um pouco sobre a LGPD e como implementar ela na nossa empresa, na nossa instituição. Então, galera, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi sancionada em agosto de 2018 e estaria entrando em vigor agora também em agosto deste ano, porém deu ruim e vai ser adiada para o próximo ano. Foi adiada para o próximo ano, né? Ela tem fortes influências da GDPR, que nós vamos falar um pouco disso depois. E a LGPD vem para definir como as empresas, os órgãos, as instituições devem fazer o tratamento dos nossos dados, sejam elas públicas ou privadas. Tá, Daniele, mas o que é tratamento de dados? Tratamento de dados é toda operação que eu faço sobre um dado. É isso aí, é eu acessar, eu armazenar ele em algum lugar, eu arquivar quando eu não estiver mais usando, ou então o dado perdeu a validade, eu fazer alguma avaliação sobre aquele dado, eu classificar ele de alguma forma. O simples fato de eu coletar, eu já estou fazendo um tratamento de dados, fazer uma comunicação, um controle, a difusão ou a distribuição desse dado, eu eliminar ele quando não é mais necessário, eu extrair, né, que é copiar ou retirar esses dados do repositório que ele estava para outro, aí eu modificar esses dados, fazer um processamento sobre ele, produção, recepção, reprodução desses dados, eu transferir ele, né, que é eu mudar, ele está armazenado nesse canto, vai ficar armazenado nesse outro canto. O canto ficou meio feio, né? Por exemplo, ele está armazenado no HD, vou passar ele agora para esse CD. Vou fazer uma transferência, uma transmissão. O simples fato de eu utilizar esse dado, já estou fazendo tratamento de dados. Então, segundo a legislação, tudo isso é tratamento de dados. Certo, mas de que tipo de dados a gente está falando? A gente está falando de dados pessoais, que são dados que são referentes ao titular, a pessoa, né? Por exemplo, o nome dela, o RG, o CPF, tudo isso são exemplos de dados pessoais. Também estamos falando de dados pessoais sensíveis, que são os dados que são referentes ao titular e de que eu posso eventualmente me utilizar desses dados para prejudicar o titular, como, por exemplo, fazer algum preconceito sobre a opinião religiosa dele, isso é um dado pessoal sensível, a opção sexual dele. E também nós estamos falando sobre os dados anonimizados, que são os dados que não tem como eu saber a que titular se refere aquela informação. Ok, mas como é que eu vou trazer isso para dentro da minha empresa? Primeiro a gente tem que entender quem é o titular. O titular é a pessoa a quem se refere aqueles dados, né, que eu estou coletando para fazer o tratamento. E na minha empresa eu vou ter que definir quem é o controlador, quem é o operador e quem vai ser o encarregado. Mas o que é esse povo? O que eles fazem? Bem, o controlador ele vai definir como é que vai ser o tratamento de dados. O tratamento de dados vai ser desse jeito. Aí o operador ele vai lá e executa do jeito que o controlador disse. Ele executa o tratamento de dados. Já o encarregado, ele é a ponte entre o titular e a empresa. Então, tudo que acontecer, o encarregado tem a responsabilidade de ir lá falar para o titular. E também é a ponte com a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão, né, fiscalizador disso tudo. E só para acrescentar, o encarregado também pode ser chamado de DPO, que é o Data Protection Officer. Certo, Daniele. Já sei o que é tratamento de dados. De que tipo de dados a gente está falando? Quem é responsável pelo quê? Mas como é que eu vou tratar esses dados? Eu vou te mostrar agora. A empresa, a instituição tem que seguir esses 10 princípios aí. Por exemplo, o princípio da finalidade. Eu tenho que deixar claro para o meu titular o que é que eu vou fazer com o dado dele. Qual vai ser a finalidade, se é uma pesquisa, se é algum tipo de processamento, eu tenho que deixar claro.
Outro princípio também é o princípio da adequação, que é o meu tratamento, eu mostrar para o meu titular que o meu tratamento de dados está compatível com a finalidade. Eu disse que eu ia ter essa finalidade, estou tratando dos seus dados para ter esta finalidade. Tem também um princípio da necessidade, né, que é o pegar somente os dados que são realmente necessários para o meu tratamento de dados. Do livre acesso, né, que é eu garantir para o meu titular que ele tem acesso às informações que ele me deu, né? E também a qualidade dos dados, né, que é eu garantir para o meu titular que os dados estão tudo certinho, está tudo atualizado, está tudo de acordo com a necessidade para o cumprimento do meu tratamento. E eu ser sempre transparente, né, para o meu titular. Olha, são esses agentes de tratamento, ou seja, os agentes de tratamento, não tinha falado, vou falar agora, são o controlador e o operador. Então, eu sempre mostrar para o meu titular quem são essas pessoas, que os dados estão sendo claros e precisos. E eu também tenho que mostrar para o meu titular que eu tenho um plano de prevenção, né? Que é eu adotar medidas para prevenir os riscos, eu identificar que tipo de riscos eu tenho ao fazer aquele tratamento de dados e eu mostrar para o meu titular que eu tenho prevenções, né? E também que os dados estão seguros, né? Mostrar para o meu titular que eu tenho medidas para manter esses dados seguros. E também o princípio da não discriminação, que em hipótese alguma o tratamento de dados deve ter fim ilícito ou abusivo, muito menos discriminatório. E por último, a responsabilização e prestação de contas, né? Que eu sempre demonstrar para o meu titular o que as normas de proteção dos dados pessoais estão sempre sendo cumpridas, né?